Olá, tudo bem? Como vencer as dificuldades? Esse é o nosso tema hoje e eu queria de início falar para você três coisas. A primeira, você pode vencer as dificuldades. A segunda, você não precisa sofrer com as dificuldades. E a terceira, a tua vida vai ser maravilhosa depois de superadas as dificuldades. Mas antes, eu gostaria de pedir algo a você. Gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal, que você deixasse o seu like, que você acionasse o sininho para que quando nós lançarmos novos vídeos, você seja avisada dos vídeos novos. E quando você faz isso, o YouTube ele entende que o nosso vídeo ele é relevante e disponibiliza esses vídeos para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas. Então ajude esse canal, vai lá, se inscreve no canal e deixa o seu like também, ok? Então, vamos lá. Né? Como vencer as dificuldades da vida? Ora, as pessoas têm as suas dificuldades. Cada um vive as suas dificuldades que são diferentes. Né? São dificuldades financeiras, são dificuldades na saúde, dificuldades de relacionamento, dificuldades na família. Cada pessoa vive uma dificuldade. Nós temos a tendência de achar que a nossa dificuldade é maior que a do outro. Mas só quem vive as suas dificuldades sabe, né, consegue mensurar o impacto dessas dificuldades na sua vida, nas suas emoções. A verdade é que a pior dificuldade é aquela que a pessoa vive. Não tenha dúvida disso. Só que umas pessoas sucumbem diante das dificuldades. Outras pessoas conseguem superar e conseguem vencer. Então, essa é a grande questão. Por que algumas pessoas sucumbem diante das dificuldades e por que algumas vencem? Bom, por que algumas pessoas sucumbem diante das dificuldades? Eu não quero aqui encerrar o assunto, esgotá-lo com respostas simples, mas eu quero trazer pelo menos 3 razões pelas quais as pessoas não conseguem vencer as suas dificuldades. A primeira delas é porque elas empenharam tanta força, tanta energia, batalharam tanto, trabalharam tanto para vencer, só que elas fizeram de maneira equivocada, elas agiram de maneira errada. Elas são pessoas batalhadoras, são pessoas dedicadas, são pessoas que querem vencer, mas às vezes usaram as ferramentas erradas, agiram de maneira equivocada e ficaram tão cansadas, tão esgotadas, que não conseguiram prosseguir, não conseguiram dar continuidade. Uma outra razão pela qual as pessoas sucumbem diante das dificuldades é porque tem pessoas que nunca tiveram seu caráter forjado, moldado para suportar as pressões da vida. Então, quando vem as dificuldades, quando vem as pressões da vida, aquela pessoa que tem um caráter mais fraco, tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior para os problemas, elas não foram treinadas, talvez elas nunca precisaram enfrentar dificuldades maiores, elas têm uma visão de vida um pouco equivocada, então elas acham, imaginam que as coisas na vida simplesmente acontecerão, que é pelo acaso, que é uma sorte, que muitas pessoas dão sortes e por isso que vencem, e que ela fica esperando também o seu momento de sorte para vencer. E como elas não foram treinadas a suportar as pressões da vida, elas desistem logo de início. Outra razão também pelas quais as pessoas desistem é porque elas não têm autocrítica e elas preferem atribuir aos outros a responsabilidade, a culpa pelos seus problemas. Elas culpam o governo, culpam situações, culpam a família. Elas dizem, se eu tivesse nascido em outra família, em outro lugar, em outro país, se eu não tivesse me casado tão cedo, a minha vida hoje seria melhor. Então elas estão sempre procurando responsáveis, culpados pelos seus fracassos, quando deveria enxergar que ela tem errado, que ela tem falhado na maneira como ela está encarando a vida. Às vezes, olhar para nós, reconhecer que estamos fracassando, que não sabemos tudo, que não temos capacidade, dói. E muitas pessoas não estão dispostas a essa realidade. Então muitos fracassam e são derrotados pelas dificuldades, porque em vez de ter uma autocrítica e ir se moldando, ir se aperfeiçoando, ir criando resistências, elas preferem estar culpando pessoas e situações pelo seu atual
estado, pela atual situação em que ela se encontra. Bom, mas vamos lá, vamos ao que mais importa, como enfrentar as dificuldades. Eu trouxe 4 respostas para essa pergunta. E eu gostaria de começar pela mais importante. A gente precisa compreender que as dificuldades, elas fazem parte do processo. Elas fazem parte do processo da vida, do curso da vida, do processo de conquistas. E quando a gente compreende que as dificuldades fazem parte desse processo, a gente se prepara melhor para isso. A gente evita, a gente não é pego de surpresa pela frustração. Ora, a frustração é uma das maiores causadoras de desânimo e de fracasso. Frustração é quando você se decepciona com o resultado, você espera que vai ser de uma maneira e acaba acontecendo de outra maneira. E por que isso acontece? Porque a gente não quer entender que as dificuldades fazem parte do processo. Ora, não há a menor graça jogar uma partida de futebol onde um time joga contra si mesmo. Tem que ter um time adversário, os outros 11, para que haja uma partida de futebol. Assim é na vida. Precisamos entender que no jogo da vida, as adversidades, as dificuldades, elas são um outro time que você precisa enfrentar, encarar. Então, quando você pensa dessa maneira, quando você entende que as dificuldades fazem parte do processo, você não se frustra. Você encara a vida contando com as dificuldades. Então você parte para cima com tudo. Então você não sofre. Porque, se lembra que nós falamos lá no início? As 3 primeiras coisas que eu falei para você, uma delas é: você não precisa sofrer com as dificuldades. Então só sofre com as dificuldades quem não acredita que elas existam, quem pensa que vai ser tudo fácil. Quando você entende que as dificuldades fazem parte parte do processo, então você não sofre, você já está preparado, você sabe que faz parte do jogo. E sendo assim, você vive melhor. Você vive melhor, você convive com a dificuldade. E ela não gera sofrimento a você. E você vai ver, na segunda resposta, né, de como enfrentar as dificuldades, a segunda resposta complementa a primeira e também mostra que não precisamos sofrer. A segunda resposta é focar nas dificuldades. Não, mas calma aí, como assim? Focar nas dificuldades? Tem certeza? Eu sabia que você reagiria dessa maneira, porque a gente sempre ouve, está sempre ouvindo, que precisamos focar nos resultados, a gente precisa estar olhando, né, para como vai ser tudo maravilhoso, em vez de olhar para os problemas, porque se olharmos para os problemas, se olharmos para as dificuldades, a gente vai desistir. Então a gente sempre ouviu isso. Só que é exatamente o contrário. Quando você não olha para as dificuldades e só quer olhar para os resultados, você é surpreendido. Imagina você pegar uma estrada dirigindo, uma estrada que você não conhece. Você não sabe onde tem buraco, onde tem quebra-mola. Você não conhece os macetes daquela estrada, você não sabe onde parar para lanchar. É horrível, mas quando você conhece a estrada, sabe onde tem buraco, onde tem quebra-mola, sabe onde você vai parar para poder fazer o seu lanche, a viagem torna-se mais prazerosa. Assim é na jornada da vida. Quando você já conhece a estrada, quando você já conhece as dificuldades, e você só pode conhecer as dificuldades quando você foca nelas. E quando você conhece as dificuldades, você então vai conduzir a tua vida de maneira mais serena, sabendo onde você precisa desviar, onde você precisa reduzir a velocidade, onde você pode aumentar a velocidade. Então, quando você foca nas dificuldades, você está fazendo reconhecimento. Então, você quer muito algo, deseja muito alguma coisa, você já tomou a decisão, ok, você já decidiu que alguma coisa vai mudar na tua vida, que você vai construir alguma coisa, que você vai realizar alguma coisa. Ok, beleza. Mas quando você não foca nas dificuldades que se apresentarão diante de você, você se frustra. E você não sabe como lidar com elas. Então, uma das maiores estratégias em uma guerra é a da espionagem. É quando alguém se infiltra no exército inimigo e ali ele consegue obter as informações de quantos soldados tem, como são esses soldados, como eles treinam, que armamento eles vão usar, as táticas que eles vão usar para aquela guerra.
Então, a espionagem faz com que a guerra tenha uma vantagem para aquele que fez a espionagem, porque ele sabe com o que ele vai lidar. Então, você precisa dar uma espiada, ou melhor, você precisa fazer uma espionagem das dificuldades. Quando você consegue entender que elas vão se apresentar, então você quer tanto conquistar alguma coisa, realizar alguma coisa, e você começa a imaginar, bom, quais as dificuldades que poderão acontecer? Quais os obstáculos que eu poderei enfrentar? E quando você tem isso em mente, você foca nisso, você se prepara para estas dificuldades. E então você consegue ir mais sereno, mais tranquilo, mais seguro, mais confiante, mais estratégico. Então quando você começa a executar, vem o obstáculo. E aí você vence aquele pequeno obstáculo e você se alegra, porque você venceu um pequeno obstáculo. Mas você sabe que virão outros obstáculos. E aí você vence o segundo obstáculo e você comemora, uau! Então, as dificuldades, elas passam a ser prazerosas na tua vida. Elas se tornam como no jogo de tabuleiro. Você sabe como lidar com elas. E cada dificuldade superada, cada pequena dificuldade superada, cada pequeno obstáculo superado, te dá prazer. E você se prepara para o próximo desafio. Então você não precisa sofrer com as dificuldades. A tua vida pode ser prazerosa mesmo durante as dificuldades. E a terceira resposta a esta pergunta, como enfrentar as dificuldades, agora sim, é você focar nos resultados. Como a tua vida vai ser maravilhosa depois de superada as dificuldades. Então, se você precisa focar nos resultados, de como tudo vai ser maravilhoso daqui a pouquinho, depois das dificuldades, mas você também precisa enxergar as dificuldades que estão entre a decisão de vencer e a vitória efetivamente. No caminho, no trajeto, existem as dificuldades. Mas quando você foca lá nos resultados, isso te dá ânimo, isso te dá motivação. É o combustível que você precisa para atravessar a estrada, para atravessar a jornada. Sem combustível, você não vai chegar do outro lado. Então você precisa ter em mente o que te motivou, o que fez você decidir mudar algo na tua vida. E você fica ali, você ter um retrato claro de como a tua vida vai ser bem melhor daqui a um tempinho, daqui a pouquinho, quando as dificuldades forem superadas. Ok? E a quarta resposta da pergunta como enfrentar as dificuldades, extremamente importante, é creia e ore. Sim, ore, mas ore com fé, crendo que o Deus Todo-Poderoso vai te abençoar nessa jornada. Crê que Deus é contigo, Ele quer o melhor para você, sim. Deus quer te abençoar, sim. Dependa dEle. Nem sempre Deus vai nos dar as coisas. Na maioria das vezes, Deus nos abençoa para conquistarmos, para alcançarmos. Então, se você está disposto a ir e encarar as dificuldades, saiba que Deus é contigo para te fazer vencer. Ore, clame, peça a Ele para que Ele te ajude, te fortaleça, te dê saúde, para que Ele te dê estratégias, para que Ele te ajude a reagir diante dos problemas. Ele vai te abençoar. Ora, olha, aquele que crê no poder de Deus, esse já tem 50% de vantagem sobre aquele que não crê. Então creia naquele que diz lá no capítulo 45, versículo 2 do livro de Isaías 45, 2, Deus diz: eis que irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Ele vai aplanando o caminho para você. Ele vai à tua frente te abençoando, abrindo portas para você. Ele vai te abençoar. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Coloca os teus projetos nas mãos de Deus e Ele vai te abençoar. Eu tenho certeza que a partir desse vídeo, com essas informações, eu tenho certeza que com essas reflexões desse vídeo, você vai estar muito mais preparado. Eu creio que aquele que abandonou algum projeto vai retomar o seu projeto. Eu creio que aqueles que não decidiram ainda, só têm um desejo, uma vontade, mas não decidiram, vão tomar decisões a partir desse vídeo e vão vencer, vão mudar o curso da sua vida, vão mudar a história da sua casa, da sua família. Deus é contigo, Ele vai te abençoar.
Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Avance, siga em frente, vai com tudo. Deus é contigo, você é mais que vencedor.